não se consegue, é muito complicado. Celso, e o Tite jogando no esquema da seleção brasileira da Copa de 70? O que tu quer que eu diga da seleção brasileira do Tite, cara? Não, Copa de 70. Jairzinho, furacão da Copa, Pelé, Tostão e Rivelino. Neymar, Felipe Coutinho, jogou o menino do Fluminense, aí, me deu um branco agora, o Richarlison e Douglas Costa. Eu acho que esses amistosos, cara... Eu acho que, na realidade, o que eu acho não interessa muito, mas a gente está aqui para colocar o ponto de vista. Não, a gente está aqui para colocar o ponto de vista. Eu acho que um treinador como o Tite, que foi para a Copa do Mundo, era au concurso, unanimidade, num momento ruim, socialmente falando, economicamente falando, politicamente falando do país. Ele se tornou au concurso, foi para a seleção brasileira, teve toda a possibilidade de fazer e desempenhar um trabalho. Criou uma expectativa enorme, não passou das oitavas, tanto quanto outros treinadores que passaram por lá. Aí renova o contrato. Aí tem a oportunidade de fazer o quê, Rec? Renovação completa. Mas renovação completa? Completa. Aí o grande problema é o seguinte, tu faz os amistosos, está aí na data FIFA, tem que fazer os amistosos e não pode deixar de convocar o Neymar. Como é que vai fazer renovação? Então, o Tite tem sua parcela de responsabilidade, muita. A CBF tem outra parcela de responsabilidade, também. Então, você acha que essa era a hora de não convocar o Neymar? Eu acho que essa era a hora de convocar jogadores do país. Mas por que não? Por que não? Porque daqui a pouco mesmo... Porque, o que vale esses dois amistosos? Tecnicamente falando, o que acrescentou? O que acrescentaram esses dois amistosos? Nada. Tecnicamente falando... 4 milhões de euros na conta da CBF. Tudo bem. A gente não pode esquecer disso. Faz parte. Tá? Mas se a gente realmente... essa é uma oportunidade de renovação. Então, renova. Tu botando mas Neymar, renova. Tu botando o Neymar, tu tá tirando a vaga de um menino que podia estar lá, de algum novo, que podia estar lá, pelo menos tu fazer uma experiência vendo. Por que o Richarlison tá aí espantando todo mundo, que fez um gol maravilhoso? Aliás, 2 gols de centroavante. Por quê? Porque foi convocado. Quem é que se lesionou? Tem que chamar os meninos. Tem gente aí muito boa. Foi o Pedro. O Pedro, exatamente o Pedro, que é outro jogador promissor. Então, se a gente não der a oportunidade aos valores, e isso que se fala que nós estamos em crise a todo ano. O futebol brasileiro está em crise todo ano. Não existe. O futebol brasileiro é o maior formador de jogadores do mundo. Não tem como. Vira e mexe, surge um craque. Tanto é que o Real está contratando por atacado. E está contratando por atacado com 18, 17, 16 anos. Cada vez mais. O que acontece com o treinador brasileiro? O treinador brasileiro é o treinador que forma jogadores e trabalha com o que sobra. E querem comparar o treinador brasileiro com o treinador europeu. O treinador europeu é o que compra, é o comprador. Só trabalha com quem ele escolhe. Essa é a diferença da noite para o dia. Mas é muito fácil, né? Depois perdeu a Copa de 2014, o treinador brasileiro está abaixo de qualquer treinador no mundo. E lá na Ásia, nos países asiáticos, eu trabalhei lá 7 anos, o Felipe trabalhou 8, 9, 10 anos, o Zagallo, o Parreira. O mundo árabe está no futebol por quê? O Japão está no futebol por quê? Coreia está no futebol por quê? A China agora está no futebol por quê? Porque nós passamos lá também, junto com outros de outros países, é bom que se diga. Mas nós também somos responsáveis por isso. O treinador brasileiro tem um problema muito sério, que já em 2001 eu já falava isso publicamente. Tinha e continua tendo o nariz empinado. Não fazia a integração com o treinador europeu. Não se interessava em fazer. Por quê? Porque era campeão do mundo. Respeitado no mundo todo. A gente andava no mundo, né? Brasileiro. Perdemos a Copa do Mundo em 2014, passamos a ter problema. E problemas sérios. Aí começamos a dizer que íamos fazer curso. Curso de 15 dias, curso de 1 mês, não existe isso. Na Europa, para se fazer um curso de treinador, leva-se 4, 5 anos. E não se começa com a Série A. Se começa fazendo curso na escolinha. Da escolinha para o infantil, do infantil para o sub-17, sub-17, sub-20. Então, fui para a Europa fazer curso.
Gente, por favor. Então são essas coisas que nós temos que ter a noção. Depois a gente tem que dar razão para o Renato Gaúcho. Eles vão fazer curso, eu fico jogando futebol e ganho a Copa do Brasil e ganho a Libertadores. Emoção. Não sou bom. São os fatos, nós estamos vendo isso. Não? Eu acho, essa questão do Tite... Você já enxerga o Inter campeão brasileiro? Eu diria o seguinte, ó, na minha modesta opinião... Pode falar do Tite também, eu te atropelei. O Odair Helman, ele, independentemente do resultado internacional, ele vai ser mantido. Porque não há dúvida que talvez o presidente Roberto Melo acreditasse nessa campanha, mas nem o mais otimista torcedor diria que o Inter estaria disputando a cabeça do campeonato. Mas nem o mais otimista, nem o falecido Chuchu. Nós entramos para não cair, né? Para não repetir o desastre do ano anterior. E isso aí está garantido. E o Internacional está um passo de se assegurar, se é que já não está na Libertadores. Isso então, com certeza. O Odair Helman já está de contrato renovado. O Internacional, se for campeão, é a cereja do bolo. O bolo está pronto, está servido, só falta o enfeite, a cereja do bolo. Não vai acontecer nada, o Inter está no campeonato. Em relação ao Tite, eu acho que o Tite, ele para mim, é o Eike Batista do futebol. Ele vende muita teoria, mostra muito na parede, esquemas, organogramas. Eike Batista? É o Eike Batista do futebol. Mas ele se vende bem. Essa é forte, hein? Não, ele discursa bem, né? ele bota um PowerPoint, atira umas bolinhas pra cima. Ele tem cátedra, fala bonito. Agora nós fomos um desastre no Mundial. Nós perdemos pra Bélgica, doutor. Que era uma ilustre conhecida, até tem 3 jogadores bom mesmo, que é o Hazard, o Lukaku, aquele centroavante, e tinha um outro ali, um grandão, 2 metros e pouco lá, um volante. Pronto. Esse é o time que nós perdemos de 2-0 e não aconteceu nada, renovaram. Entendeu? Então, eu acho que a CBF é isso aí que a gente está vendo. Qualquer outro treinador teria caído, mas o Tite, como ele é bom, como ele é eloquente, como ele vende bem os esquemas dele, ele foi mantido, ele é político. E outra coisa, só para concluir, ele foi um sujeito que chegou, bateu no peito e disse, não, aqui não se fala em política, o país está pegando fogo. Olha, o cara que trabalha para a CBF dizer isso é crime hediondo, porque não tem um lugar mais podre que a CBF. Então não vem querer cantar de galo, né? Então que é aquele negócio? Um torcedor brasileiro apaixonado por futebol, pega um sujeito eloquente que se vende bem, mas se deixar ele falar, qualquer outro treinador, o Zidane, o Mourinho, é tudo pé de chinelo. Ele é hora concura, ele faz 3 milhões, mas ele não ganhou a Copa, ele já tinha que voltar de lá com as guias do seguro-desemprego batida no avião. Se eu sou da CBF, desembarca com as guias do seguro-desemprego. Porque seleção que se diz que tem os melhores talentos. O Caicai do Neymar não acontece nada com ele, é um vexame. E aí eu concordo com o Celso. Deixa esse cara e tem uma desculpa para deixar. É a renovação. Deixa, tem uma desculpa para deixar. Perdeu a oportunidade, perdeu a oportunidade. Foi isso que eu quis dizer anteriormente. Perdeu a oportunidade. Agora, como é que vocês interpretam a frase do Daniel Alves? Eu falei com o Neymar e disse que está na hora de ele deixar de ser guri e virar homem. Ou deixar de ser moleque e virar homem. Será que ele disse isso mesmo, a queima-roupa, ou disse de uma outra depois maneira? ou agora? Agora? Não, ele disse agora a frase. Disse agora. Né? O Daniel já é caracterizado por dizer algumas coisas, né? Por exemplo, Eu acho que ele diz mesmo. falou mal, ou falou do jeito que ele quis, ou é a opinião dele, deve ser, dos treinadores que antecederam o Tite, né? Ele fez comentários sobre o Mano, sobre o Dunga. É fato. É fato isso. Então, eu acho que ele deve ter falado com o Neymar mesmo, porque eles são parceiros, né? Mas ele podia ter falado antes, né? Dizem que são amigos, né? Mas o falar antes, Sérgio, é muito complicado, é sempre depois, né? Daí é fácil. Normalmente é o depois. É que ele era o craque e ninguém achou que ele ia cair tanto. O detalhe, gente, é que o Neymar mostrou quem era o Neymar já quando ele tinha 17 anos no Santos. Esse é o nosso problema, não é só o Neymar é um que deu certo. Nós temos tantos outros e aí é que nós perdemos um pouquinho a noção das coisas. Treinador de futebol tem que ter conteúdo, tem que ter formação, tem que ter história, porque não é só um treinador. Nós não podemos formar só jogadores de futebol. O treinador tem como objetivo também, como clube também tem um aspecto social, tá? E educacional, que não é feito no pé da letra,
né? Os seus jogadores que estão lá têm que ir para a escola, têm que se formarem. O clube também tem esse aspecto. Nós deveríamos formar cidadãos, nós não formamos, nós só formamos atletas. E esses atletas têm lacunas sociais, familiares, educacionais enormes. Lá em 2000, quando o Neymar tinha 17 anos, 16, 17 anos, não me lembro, ele teve um problema com o Dorival Júnior. Sim. E que foi jogado uma pá em cima de terra e ficou por isso. Não só isso, foi jogada a pá de terra em cima do Dorival Júnior, que dançou. Exato. Que caiu. O Dorival caiu e é o que acontece. Hoje, depois da Lei Pelé, o treinador não sai nunca. Aliás, desculpe, os jogadores não são demitidos em nenhuma hipótese. O treinador é um só e é demitido. O jogador está Mesmo que amparado dê Miguel. por lei. Eu não sou contra isso, hein? Mesmo que ele dê Miguel. Eu acho que o jogador conquistou e é um direito que tem, tá tudo bem. Só que o jogador que dá retorno, ótimo. O jogador que não dá retorno, problema. Problema para o clube, Claro. porque o clube tem uma despesa enorme. Não coloca, tem que emprestar, paga metade do salário, 80%, mas coloca, vai para outro lugar, porque aqui não deu. É um problema sério. E o treinador, juntamente com o clube, mas principalmente o treinador, é um líder. É uma pessoa que tem que educar. Hoje em dia, educar é impor limites. Se impor limites num time de futebol, e aí está o mérito do Odair, por ser jovem, está trabalhando com um grupo, no seu limite, o grupo viu a necessidade que a maioria desses jogadores estavam na Série B e sabem que o Internacional não poderia estar na Série B, não tem que estar na Série B, e aí estão fazendo de cada jogo a sua vida. Mas o mérito do Odair é controlar isso tudo. Controlar principalmente um craque que tem lá, o D'Alessandro, e está indo, e está levando, e está conseguindo resultados. Então, esse é o grande mérito também, não só técnico. Tem uma pessoa muito querida para todos nós aí que está nos assistindo e curtiu ali no Facebook, fez comentário e tal. A Norma Prates, que diz que assiste aqui todas as noites para se atualizar, diz que gosta muito do Vecchio, porque o Vecchio jogava com alta velocidade, tinha um belíssimo ponteiro direito, tinha um matador de centroavante, tinha um jogador que tinha uma movimentação extraordinária que o Celso soube posicionar em campo, que era um anão, o Sandoval. Que era o pensador do time. E tinha dois jogadores que faziam uma tática diferente. Ou o Arilson, como quase um ponteiro esquerdo, ou o Marcelo, que entrava no lugar dele no 4-4-2, que virava 4-3-3 quando necessário. Não sei se falei bobagem, mas... Não, falaste muito bem. E acho que a defesa era muito sólida. O Anderson e o Fernando, o Anderson quase com o terceiro zagueiro, depois virou zagueiro com o Celso, jogou bem, foi o melhor momento do Anderson no Internacional, foi jogando como zagueiro. E o Fernando era um jogador extraordinário, cumpridor de tarefa como poucos, né? Exatamente. Eu acho que como treinador de futebol e como uma pessoa que também conhece o Odair, porque o Odair começou na categoria de base do Internacional e nós trouxemos, eu tive a felicidade em 98 de trazer o Odair do Júnior para a equipe principal do Internacional. Eu estou torcendo para que mantenha, porque é um profissional que merece, que está surgindo, enfrentou dificuldades, continua enfrentando, e eu espero que ele continue nesse mesmo ritmo, para ele, o Odair, e também para a torcida do Internacional, que passou 10, 15 anos aí ganhando tudo, né? Teve uma queda e agora está recuperando seu espaço. Esse é o espaço do Internacional, é onde o Internacional tem que ficar e não deveria ter saído nunca. Eu não conectei o Inter. Até de agora aí. eu acho. Isso aí é um elogio pro Odair. Se ele está tirando e está conseguindo deixar o Inter líder do campeonato. Porque quando eu digo que de 97, o Celso tornou aquele time notório. Porque em 97 teve muitas dificuldades no Campeonato Gaúcho. Depois ganhou o título com o gol do Fabiano e tudo, todo mundo já sabe. Desculpe. Acho que até terceiro lugar acho que fica bem para o Internacional. Segundo lugar, quarto. Até o quarto. Vaga direta para Libertadores, Esse acho é o que fica problema bem. do Vecchio contigo aí. Tu acha, velho, que fica bem? Eu te digo assim, ó, eu acho que o Internacional Quer me colocar numa tá encaminhando para brigar mesmo pelo campeonato. Mas eu, como colorado, claro, para mim o ótimo é inimigo do bom. O Internacional que vem num revés enorme nessa história. Chegar a Libertadores com um time que não tem muita coisa diferente do time que foi rebaixado. Né? O Dourado não jogava nada, agora voltou a jogar o futebol. Até porque antes jogava bem também. Não, jogava antes, mas aí caiu junto com o time de produção em
na queda e agora voltou a produzir bem, né? E tá com moral, já tá peitando, estão brigando pelas redes sociais. Isso aí é sinal que o jogador pegou moral, o time tá com moral elevado. E não tem nenhuma peça que tu diga, o nosso não conseguiu entrar em campo ainda, que é o Guerreiro. Né? E essa seria também, né, a motivação maior e aquela afinadinha, aquele detalhezinho no time do Inter ali na frente. Mas, não, claro que não me incomoda, vou torcer para o time ser campeão. O Internacional... Só um detalhe, só. O time tá bem diferente, né, velho? Só tem o Dourado, né? Não é só tem o Dourado, mas assim, por exemplo... De 2016 que caiu, mas em termos de qualidade... Dourado e o Lomba, que não era titular. Não, o Lomba pra mim é uma grata surpresa, porque Pra mim não é. Quando o Falcão, foi o Falcão que trouxe o Lomba. Não do sei Bahia, quem né? trouxe Foi o Lomba, Falcão. mas Foi o pra Falcão mim não é. naquelas 5 partidas que ele foi Eu acho que derrubado. O Falcão pegou o Lomba aqui, Eu acho que o Falcão indicou o Lomba. indicou. Pode ser. Foi ele que indicou o Lomba, porque conhecia lá do Bahia. E até ontem, quem dissesse que o Lomba ia colocar o Danilo no banco, era chamado de louco, ia ser internado. Mas Eu não acho botou, que né? hoje... Não, o Danilo não volta mais. Bom. Se o Odair realmente tiver um pouquinho de cabeça, Tem que, o Lomba... tem que ver pro ano que vem. Não, o Lomba tá concretado ali embaixo da goleira. Não sai dali por enquanto. Não é o Danilo que vai tirar, nós vamos concretar ele ali. O cara tá pegando até pensamento. Isso é loucura, mexer. Mas eu acho que o Internacional tem grande chance de ser campeão, até da forma como está se construindo o campeonato. O Inter, o Inter e o São Paulo são os clubes que têm assim, menos competições, têm a possibilidade de poder trabalhar melhor esse segundo turno. Acho que pode haver uma situação que pode complicar o Internacional, acho que um clube que pode crescer é o Palmeiras se for eliminado na Copa do Brasil, que ainda vai estar na Libertadores. E a pergunta do Maicon Lovato pro Celso Rotti. Boa noite. Rec, pergunta pro Celso se ele acha o Palmeiras o grande adversário do Internacional no Brasileirão. É um dos. Eu acho que o Palmeiras ontem teve um revés, vinha muito bem, né? E acho que o Palmeiras tem um plantel muito bom, né? E o treinador Luiz Felipe tem uma característica, além da qualidade técnica, que é discutível, tem uma característica que já ficou notória, né? Que é a unidade dos jogadores, que Os é caras comem grama por ele. a participação. Ele já conquistou os jogadores. Ontem tiveram o revés contra o Cruzeiro, a gente via na expressão do Felipe, que a gente conhece, né? A expressão também dos jogadores, de decepção com eles mesmos. Né? Então, ele conquistou já isso. Então, eu acho que o Palmeiras é um deles. Depende desse resultado do Flamengo. Se o Flamengo passar, também é um candidato. Né? Tem alguns clubes aí que estão... O Atlético Mineiro, que está nessa vai e vem. O Cruzeiro também é. Mas o Cruzeiro tem competições paralelas. Não, né? o Cruzeiro não tem mais como chegar. O Cruzeiro está fora, tem né? que fazer 90% do campeonato. Tá, então, mas o Atlético que não tem competição paralela, que pode, Isso pode. pode Mas chegar esse eu mais acho que cedo. tecnicamente É muito irregular. Tá bem. O Palmeiras eu acho que fica O Palmeiras fortalecido. é o que está aí com essa possibilidade. Só para explicar o negócio do Lomba, e depois eu quero que o Celso explique a frase dele, que ele disse que para ele não surpreende e tal. E aí, por que não era titular com o Celso? Então, vamos perguntar já. Tá né? bem, Então, vamos pode lá. perguntar. Olha aqui, ó. Com o Argel, o Lomba já era especulado. O Falcão assumiu no dia 12 e o Lomba foi contratado no dia 14. Ele pode ter sido consultado, com certeza foi. Né? Porque ele era o treinador do Bahia um pouco antes. Até. Só Deve pedindo ter ajuda para os universitários, mas dá uma bolsa a torcer, aí. Olha aqui. Fica pedindo ajuda para os universitários, Não, aqui, para as estamos placas, soprando. e o ponto soprando, mas Não, o Falcão deve ter chegou sido. dia 12 e ele chegou dia 14. Isso. Foi o Falcão que homologou o negócio. Tá bom. Carimbo do bola-bola. O carimbo foi do Deve bola-bola. ter telefonado para ele e mas é- perguntado a indicação. Isso aí é normal de não, acontecer. E vou te dizer, até o Richelli, até sobre o Richelli, ele foi ouvido para corroborar o que tu está dizendo. Falcão conhece o Richelli. E até o Tite consultou o Falcão na primeira convocação e pensou em chamar o Richelli. Consultou ele e o Paulo Paixão. E o Tite confirmou isso em entrevista. Eu sempre estou dando uma olhadinha aqui para atualizar, entendeu? Por isso que parece. Bom, o Celso, essa situação aí do Lomba, você disse que... O Lomba, primeiro porque o Lomba trabalhou comigo no Flamengo em 2005, tinha 16 anos de idade, eu conheci esse menino. Era um menino com um potencial enorme. Lomba e Renato Augusto, os dois com 16, o Renato que está na China, teve aí na Copa do Mundo. Os dois trabalharam comigo no Flamengo, no time principal do Flamengo.
E depois o Lomba saiu do Flamengo e virou. Quando eu cheguei no Internacional, naqueles 2 meses que eu fiquei no Internacional, naquele ano terrível, o Lomba estava no banco de reservas e o Danilo num momento excepcional. Exatamente. Então não tem. Quando o futebol é momentâneo, é o momento. O Danilo estava muito bem, não tinha por que mexer no Danilo, por mais que eu tivesse já conhecimento e soubesse quem era o Lomba. Então o Lomba esperou o seu momento, como se faz, como tem toda essa hierarquia do momento. O Lomba esperou o seu momento e agora está aí. Felizmente, para ele e principalmente para o clube, né? E o Celso até fez um relatório interessante, porque ele no Flamengo não chegou a jogar, jogou poucas muito partidas. pouco. Muito novo. Na Ponte Preta ele foi quase herói e no Bahia, até cair no final, ele era um goleiro acima da média. Ele tomou um frango uma vez com um chute do jogador do Internacional do meio do campo. Né? O Wellington Silva fez um... Te assopraram essa também? Ou Não, essa coisa aqui. Não, eu tiro bastante coisa da cachola. 90% é daqui. Não, até porque algumas Mas é bom coisas... ter os universitários. Olha só os teus universitários aí. É bom ter o Dr. Google atrás. Olha aqui, ó. Fernando de Gravataí. Gremista. Problema do nosso... Quero que vocês analisem isso aqui, porque isso aqui, muita gente diz isso. Por isso que eu vou ler isso aqui. Fernando de Gravataí. O problema do nosso futebol é que hoje tudo é dinheiro e imagem. Por isso que o Neymar está na seleção e o Luan ainda é titular do Grêmio. Não estão jogando nada e ninguém tira. Eu não concordo, posso concordar 50% com ele aí, com relação à Já é questão. bastante, 50%. Não, acho que tem a questão do dinheiro, acho que isso aí tem, a gente não tem como negar, né? Mas acho que o Luan, não concordo com ele, não. Acho que o Luan não é que não está jogando nada e não é só questão do Márcio. O Luan fez boas partidas pelo Grêmio ao longo desse ano. Acho que fez boas partidas pelo Grêmio. Então, um cara que é diferenciado como ele, acho que dá para deixar no time. Acho que não é uma coisa assim de... Ainda mais agora que não tem... Ainda mais agora que tu não tem centroavante, tá sem os dois centroavantes, ele vai ser o cara que vai... O Kahneman, não deixa o Kahneman aí, o Kahneman é guerreiro, ele dá a bicicleta em bola rasteira, dá cabeçada em trave. O cara, entendeu? Ele é aguerrido. O Luan, esse, é nota de $3, é enganação. Ele joga uma partida bem e fica 10 naquela esperança que ele vai resolver o problema do Grêmio. Ele não resolve mais, ele tem algum problema. Ele precisa sentar no divã. Eu pego aqui todas as presenças dele em decisões, está aqui nesse aparelho, que já me correram também. Eu tenho vários sopros. De universitário é tecnologia, tem vários jogos. É um negócio impressionante. Eu vou pegar. Eu acho que em Como assim? momentos Impressionante o quê? decisivos... O que é Em momentos decisivos. Ele resolve. Ele resolveu. Não resolveu. No Real Madrid, onde é que ele Pode estava? ser que não, Fez mas gol ele na quem? decisão, Mas quem é fez que gol, estava no fez Real gol Madrid? contra o Não, para um pouquinho. Mas quem foi? Na partida com o Real Madrid ele não tocou na bola. Não quem tocou tocou? na bola, que ele resolve o quê? Mas quem Quantos tocou? gols ele fez no Brasileiro até agora, Serginho? 0. O craque do Grêmio não fez nenhum gol. Que rodada nós estamos? Não, e não aí, o futebol é resultado. E assistência? Nós não quantas ele podemos tem? esquecer que futebol não é resultado, 100% tá certo, mas futebol também é o momento do jogador. Nesse momento, o Luan está fazendo tá com uma dificuldade. partidas abaixo da Porque qualidade ele pode dele. sim. Mas contra o Botafogo, não foi contra o Botafogo? que Ele foi pode jogador? render muito mais, tem condição de Teve um render. jogo contra o Botafogo, o primeiro gol do Grêmio. Eu não me lembro agora, acho que foi o primeiro gol do Esse Grêmio. ano? Contra o Botafogo que o Grêmio acabou goleando. Acho que o passe foi 4-0? dele. Passe. Eu acho que sim, mas isso é assistência. Eu acho que quem é que cobrou a falta pro gol do Alisson? Quem está resolvendo o problema do Grêmio é o Everton. Não, sem sombra de dúvida. É o Isso aí. Everton. É o melhor Nesse jogador do momento, Grêmio. sem dúvida É o nenhuma. melhor jogador Isso do aí, Grêmio. isso aí. Porque era 1000 vezes menos badalado que o Luan. Sim. Nesse momento, Não tem tinha, toda a razão. como diz a minha assessora lá em casa, não tinha comparência. Se botasse É verdade. o coisa. Então, o Everton e o Luan ficaram, não, tu tá louco, o Luan é craque de seleção, não sei o quê. Mas quem tá resolvendo é o Everton, tá aí, o Everton foi convocado. Foi pro segundo gol. O segundo gol foi o passe, foi a assistência dele. Né? E pro terceiro foi o gol do Alisson também. Agora foi o soco. E foi. Não, e assim, vou dizer, e acho que a bola que ele colocou pro. Quem é que fez o segundo gol? Me ajuda? Foi o Jael. Jael, acho que foi. Colocou Mas o Luan, eu acho que todos nós aqui vamos conversar sobre o Luan, vamos reconhecer que ele tem uma qualidade técnica boa. Desaparecer ou aparecer, realmente, nesse momento ele não tá por isso que se cobra dele. Sim. Né?
Porque ele já apareceu tem potencial. num outro momento. Mas eu acho que o problema não é só o Luan, o Grêmio perdeu o seu jeito de jogar. Com a saída de vários jogadores, essa é a impressão que eu tenho. Que o Grêmio, por exemplo, no Grenal que agora do final de semana passado... Teve nada a ver com o velho Grêmio. O Internacional, desde o primeiro minuto, demonstrou a vontade de ganhar. E o Grêmio jogando. Jogando futebol, tentando jogar. Pô, tá legal. Foi marcado pressão, marcou pressão, mas o Internacional do início ao final demonstrou uma vontade, essa é a minha impressão, óbvio, demonstrou uma vontade maior de ganhar e ganhou. O segundo tempo, só para completar, a volta do segundo tempo do Internacional, por determinação do Odair ou por iniciativa própria, um jogador que parece que se adaptou ao Internacional. Porque quando o clube se adapta ao jogador ou o time se adapta ao jogador é problemático. Quando é o contrário, as coisas funcionam. Tu não está falando do D'Alessandro. Não, eu estou falando do Nico. Quando ele mas se antes, adaptou... quando o time se adapta ao jogador, é um problema. Sempre, não é do Alessandro, é qualquer um. A não ser que o jogador resolva todas as partidas, ou quase todas. Estou aqui para te complicar um pouquinho. Eu sei, eu estou vendo. Como sempre. Mas eu estou falando no segundo tempo, o Nico, que estava jogando aberto, que tem essa... Apesar de ter dificuldade, está tentando fazer. E isso é mérito do treinador e do jogador. O Nico voltou se infiltrando pelo meio. E aí foi aqueles 15, 20 minutos. Quantos minutos foi o gol do Internacional? No Grenal? 13 do segundo tempo. 13 do segundo O Grêmio criou umas chances aos 16 e outras aos 17 de empatar. Tá bom, mas o Internacional até os 13 teve uma iniciativa muito boa que a gente visa. Vai fazer o gol e fez o gol. Né? Para quem estava assistindo. Então é isso. Vecchio, que é um pedaço do currículo do Luan, não vou dizer todo aqui. Eu li isso aqui, o Marcelano disse, mas isso é assessoria de imprensa. Eu acho que o que aconteceu... Não precisa falar do Luan. O que está acontecendo no Internacional, acho que tem uma Acho. coisa também que com o Grêmio talvez esteja acontecendo, é o seguinte, é um pouco da perda da confiança. O Internacional é um time que está hoje com confiança, o cara toca na bola e vai dar. Sérgio, O Grêmio tem acho uma que... coisa no time de futebol, a gente leva muito tempo para montar um time. No mínimo 6, 7 meses para montar um time, tá? Quando se mexe num jogador, o time já sente. Sim. O caso do Grêmio, quantos jogadores saíram do Grêmio? Vai, perdeu o Arthur, perdeu o Fernandinho. E se cobra o Grêmio como o Grêmio no seu auge. Só ali na meia cancha, não é mais. o Wallace, Jailson, Fernandinho, que também jogava recuando e tal, marcando. Wallace, Jailson, Arthur, Fernandinho. Eu vou dizer, o Wallace não dá nem para tu contar. Mas foi campeão da Copa do Brasil. Tudo bem, eu concordo contigo. Só que assim, para esse aí tu teve o Arthur. Então assim, eu concordo, assim, tu pegar do ano passado, perdeu o Fernandinho, acho que Edilson, acho que foi uma outra perda que o Grêmio teve, né? O Arthur. Também concordo. Então assim, tu começa a ter esses que aí realmente, aí começa a fazer falta, começa a não funcionar. E aí a confiança eu acho que vai, né, Celso? Se o time começa a não funcionar, é uma sequência, né, de perdas. Perdeu o Fernandinho, perdeu o Arthur e agora perdeu a cabeça. Que o Renato quis invadir o nosso vestiário, coisa e tal. Isso é sinal. Essas são as perdas do ano. O Celso já foi cumprimentar o técnico adversário no vestiário, depois de um jogo? Que eu me lembre nunca. Nem antes do jogo. É que os eu acho vestiários hipocrisia. também, né? Porque no momento do jogo, eu acho fantástico esse negócio. Depois do jogo, então, é fantástico o futebol na Inglaterra. Pode ser falta de educação minha. Eu posso cumprimentar o treinador e cumprimentarei pós-jogo, depois de ter dado a entrevista, a gente se encontra, ótimo, se abraça, tudo bem, parabéns. Antes do jogo, tu quer ganhar do cara. Então não cumprimenta. Tu quer passar por cima do cara. Nós estamos cheios de atores. Nós estamos cheios de atores. Mas é aquele que tu de tem que treinadores, alguns, mas atores bastante. Tu quer nominar eles todos? Claro que não. Eu fiquei feliz. Como é que é, ô Maurício? O Maurício está dizendo que em campo também tem muito ator. Mas em campo o cara engana muito menos, né? Muito menos. Em campo ele tem Entendeu? que correr, Eu acho companheiro que cobra. Eu acho que se for
uma praxe, como a gente vê na Europa, os treinadores todos terminam o jogo independente, putos da cara, mas vão lá e dão uma abraço, tudo bem e tal. Mas antes do jogo, cara, é complicado de fazer isso, é muito complicado. É porque tu tá na tensão do jogo. Tá pensando em Tu tá estratégia? pensando em estratégia, o cara vai lá, pô, te abraça. Não tem. Tá, mas é aquele que tu morre de saudade. Tu e o Felipão, por exemplo. Como é que Morre não de vai- saudade de quem? Mas como é que não vai ficar com saudade? Como é que não vai cumprimentar na beira do campo? Morre de saudade de quem num jogo de futebol, Rec? Não existe isso. Mas é tão tenso assim o negócio. É, tu sabe que é, Rec. Para de concentrado. fazer onda. Tu trabalhou quanto tempo? Tu trabalhou, 20 que eu quero anos. dizer, no campo ali. 20 anos. Uns 20 anos. Tu sabe como é que é a tensão da 85, coisa. 2013. Não é 18 muito anos. difícil isso, muito complicado. Então, essa situação, por exemplo, pós-jogo, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque é aquela... Estou voltando, né, ao que eu disse anteriormente. Treinador de futebol é exemplo. Treinador de futebol é líder. Treinador de futebol tem que ter determinados cuidados. Não pode ser profissional só para receber. Tem que ser profissional porque ele tem que educar. Ah, mas isso aí é romântico, é sonhador. Não, não é. Não é, porque senão nós criamos como é que é o nome? O Bruno, nós criamos tantos outros que estão aí, que tiveram problemas, que estão aí depois do futebol tendo problemas para poder parar. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. É que ninguém presta atenção nesse tipo de coisa, ninguém valoriza. É muito, mas muito mais importante ganhar o título. Não interessa como. Não interessa como. Então é assim, essa é a vida que nós temos, essa é uma característica que infelizmente nós temos e nós temos que conviver com isso. Por isso que existe Formen. O cara com esse estresse todo aí. Não tiver o Formen, como é que vai funcionar na hora H, né? Ou seja, Eu tô bem. não, eu tô tomando Formen, por isso que eu tô bem. Olha aqui, ó. Falou o quadro. O Formeno, agora que eu entendi. Formeno. Tá bem, Formeno. Tu e o Lauro, né? Eu e o Lauro. Não, o Lauro disse que pergunta pra todo mundo como é que tá o sexo, né? Como é que tá o teu lado sexual. O Lauro disse, eu tô igual Coca-Cola. Antes normal. Depois light. E agora zero. Ele sempre fala a mesma coisa. Mas é engraçado igual. Mas pro Lauro é engraçado igual. O Lauro é o Lauro. É muito bom. Mas, Celso, bateu na trave para você treinar algum grande clube? Se especulou, pelo menos nós especulamos lá na Rádio Grenal, que você poderia treinar o Corinthians. 2 clubes de São Paulo, tanto o Santos quanto o Corinthians. Os dois. O Corinthians tu não treinou ainda, né? Não, o Corinthians não. Treinou o Palmeiras, treinou o Santos. Corinthians, Fluminense e São Paulo. Foram os 3 que eu não treinei ainda do Clube dos 13. É só esses 3? Só. Treinou o Botafogo, treinou Botafogo, o Flamengo. Flamengo, Vasco, 3 vezes o Vasco. Grêmio e Inter, 4 vezes, 5 vezes. Santos, 5 Palmeiras. vezes Grêmio, 4 vezes o Inter. Santos, Palmeiras. Cruzeiro, Atlético Mineiro. Atlético 2 vezes. Atlético Mineiro. Treinou o Vitória, mas o Vitória não é dos 3. O Vitória eu treinei 45 dias com o meu querido Paulo Carneiro, que eu não é sei nem fácil. onde anda agora o Paulo Carneiro. Saiu do Internacional. Não ficou treinei o 45 Bahia. O dias, Bahia não treinei. Ficou 45 dias no Vitória e... veio Voltei pro pro Grêmio. Voltei pro Grêmio. Com o Cacau. E assim vai. Muito bem. O Nico Lopes, alguns dizem, ele jogava fora de posição. E aí eu até dizia, pô, mas todos os técnicos colocam ele fora de posição. Será que a culpa é dos técnicos ou é do Nico? Só que agora, como ele está desempenhando bem, a gente diz que a culpa era dos técnicos. Não, o que eu disse anteriormente, Rec, eu acho que vale a pena voltar. Eu acho que o Nico se adaptou ao Internacional. Ah, então a Aí frase era eles- pro próprio Nico. Aí ele se Eu achei que era- ele se adaptando ao Internacional, ao jeito do Internacional ser, ele tem qualidade, porque ele é um finalizador de primeira. Ele tem um chute muito potente, sabe jogar, né? O que faltava pro Nico era se Eu adaptar, achei era que tava- participar. E ele está participando. Eu achei que então, tava- ele base assim é do bom. Alessandro, Com base- Internacional. Eu achei que era uma letra. Não. Não, até porque o D'Alessandro gosta muito do Celso. Nós nos damos muito É bem. o técnico do time do fim do ano, do D'Alessandro. Com base nisso que o Celso está dizendo, teve um jogador no Grêmio em
que começou o ano de 2001, o técnico era o Tite, e o Tite fazia palestra, tudo dizia, fulaninho, vai fazer isso, isso, isso. Ele ia lá e não, tá, professor, ele estava lá ouvindo a palestra e chegava, não fazia nada do que o treinador tinha pedido. Vai ter que dizer o nome, Serginho. Não, calma, já vai saber. Já prescreveu 3 vezes. Aí ia lá, pegava a bola, blá, 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 gol. E o time era uma porcaria, porque tu olhava o time jogando, não tinha organização nenhuma. Aí o cara pegava ele, resolvia sozinho, todo mundo achava ele maravilhoso, ótimo. E o time cada vez afundando mais. O time afundando, mas o cara resolvendo. Até a hora que o cara pegou ele e foi embora. Foi embora para Paris. A partir dali, o time começou a jogar. Tá falando do Ronaldinho Gaúcho? Sim, senhor. O Ronaldinho, aqui, ó. No time, se tu fosse olhar a desorganização do time do Grêmio, no começo do ano, durante o Campeonato Gaúcho, o Grêmio acho que acabou até, acho que não ganhou o Campeonato Gaúcho. 2001? 2001, acho que não. 2001 foi o Grêmio. Campeão gaúcho, não. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Não sei. 2000. Acho que não foi campeão gaúcho. O Celso foi campeão. Eu trabalhei no em Grêmio. 99. Eu fechei o ano de 2000 no Grêmio. Fechou 2000. E 2001 veio o Tite. Depois. O Inter ganhou de 2002 em diante. Olha, bom, mas assim. Ganhou o Grêmio. Ganhou o Grêmio. Mas quando o Ronaldo saiu do time, foi que o time conseguiu se ajeitar. Porque era assim, ó, ele não cumpria nada do que o Tite mandava. E aí era pau no Zinho, era pau no Paulo Nunes, era pau no todo mundo. Ele dá pau no Ronaldinho. Ele só não fazia o Grêmio depois. Aí o Celso se incomoda até hoje de colocar o Itaqui. Tem comentarista, tem cara que hoje é comentarista que assim, ó, idolatrava o Ronaldinho. O Ronaldinho caminhava na rua, o cara andava atrás. Não acredito, Sérgio. Tinha. Adorava, tinha adoração pelo Ronaldinho. Mas o Ronaldinho... Mas é que tu ficava com isso. Agora, a partir do instante em que o cara começa a jogar pelo time, se vai jogar, ele jogava para ele. Ele já estava fora do Grêmio naquela época. Mas o Ronaldinho... Antes não. Mas essa nós temos vários exemplos aí, inclusive a seleção brasileira. Se nós fizermos esquema para o jogador jogar, nós não vamos ganhar. Agora o Celso foi o contrário poderá ser verdadeiro. Os jogadores se adaptarem ao time e saberem valorizar aquilo que estão fazendo naquele momento. Aí nós temos chance. E quando o time é mal escalado? Que não tem Cristo que o jogador faça funcionar o esquema. Olha, tem coisas no futebol assim que são fantásticas, tá? O jogador de futebol que tem... Não, veja bem, cai de novo naquele problema que eu estou dizendo, que é a responsabilidade do clube, do treinador, do governo brasileiro. O jogador de futebol não consegue fechar ou terminar o seu curso normal de educação formal, né? Porque não para. É viagem, joga. Bom, aí nós temos que ter a noção que esses jogadores, tá, eles têm uma dificuldade enorme, mas enorme, para poder se encaminhar e fazerem aquilo que a gente determina. Por quê? Porque cognitivamente eles não tiveram oportunidade de trabalhar. Não foram preparados para isso, né? Para fazer isso, entendeu? Então, por isso que às vezes a gente repete o treinamento. Eu acho graça, porque a gente às vezes faz um treinamento sem adversário. Aí vem o repórter e diz assim: porra, mas o que quer fazendo aquele treinamento? Aquilo é repetição, aquilo é para automatizar. Por quê? Porque a cognitividade no jogador é muito complicada. E o jogador, só para terminar, o jogador sabe quem está melhor. O jogador, por mais dificuldades que ele tenha escolar, né? Ele é muito inteligente na sua profissão. De 30 jogadores, os jogadores sabem quem tem que ser titular e quem tem que jogar. Eles sabem. E eles testam o treinador a todo instante, para ver se o treinador faz as melhores escolhas. Uma das grandes injustiças do Celso hoje foi não aproveitar melhor o Seiras. Exatamente, o Seiras, que é boa gente, inclusive. João Padeiro também está mandando um abraço para vocês. João. E outro que está no Facebook acompanhando é o Serginho Vasques. Grande Serginho. O Grêmio
enfrenta o Lanterna Paraná, sábado às 16 horas na Arena. Para comemorar os 115 anos do clube, haverá promoções de ingressos. Valores giram ao redor de 30 a 60 reais. Eu cheguei a sugerir aqui 5, 10 e 15 reais, que é para lotar e ganhar do Paraná para manter viva essa chama aí. Menores de 11 anos pagarão R$ 5,50. A equipe será... Eu não entendi porque esses 50... 5,50 já não complicar Eu o não troco. entendi isso aí. Deve ser necessidade de pegar a moeda, alguma coisa, deve ser... Vai ter que entregar a moeda, vai ter que ter 4,50 de troco. Pois é. Equipe será reserva. Dos titulares deve apenas atuar Maicon. Sem Jael e André, Tony Anderson deve atuar como falso 9. Tassiano levou o terceiro cartão amarelo no Clássico e está fora. Jean-Pierre e Matheus Henrique foram inscritos na Taça Libertadores da América nos lugares de Brocador e Jailson. Inter viaja sábado para enfrentar a Chapecoense, na próxima segunda na Arena Condá. Iago retorna após cumprir suspensão. Capitão Rodrigo Dourado ainda é dúvida. Com dores no pé direito, o volante não participou dos treinamentos da semana e o Leandro Damião deve ocupar a vaga do Jonathan Alves. Rossi está suspenso. Luca... Eu vou te dizer, eu quero a opinião do Vento depois. O Luca deixou o Internacional hoje. Foram 15 partidas, 1 gol marcado. O jogador vai defender por empréstimo o Al-Rayyan. Ou Al-Rayyan. Qatar. Al-Rayyan. Al-Rayyan do Qatar. Se escreve com 2 Y, né? Mas é Rayyan. Escreve nós aqui, porque eles lá escrevem de um jeito que a gente não sabe nem o que ele está escrevendo. Tá bom, é. Em caso de venda futura, o Inter recebe 10% do valor total do negócio. É um dos grandes do Qatar, viu, o Al-Rayyan. Al-Rayyan, né? É famoso. Agora, eu sou contra trazer jogador com possibilidade de sair no meio do empréstimo. Então, já está pensando em ser campeão brasileiro e perde um jogador, mesmo que seja de grupo, para o mercado menor, claro, o cara começa a incomodar, vai ganhar Mas dinheiro. menor como, Rec? Financeiramente não é menor, né, Rec? Sim, para ele. Sim. O Internacional ganhou. Bom. Virou barriga de aluguel. Mas o contrato estava liberado. Os clubes são obrigados a ter esse tipo de comportamento, Rec. Obrigados não, mas é uma maneira de poder administrar e para ter e suprir Quando ele determinados veio, acho que o momentos. Internacional não estava nesse Isso aí momento. foi Também. erro de qualidade redação, técnica. É R$5 mesmo. O redator é que me meteu numa fria. O estagiário. Né? Mas entendeu? É uma necessidade que os clubes têm. Mas eu acho que o Inter não vai ganhar nada nesse momento. Ele vai pelo Nada. salário. E aí não se justifica, né? Por que veio? Exatamente. Não traz. Não traz. Para vitrine. É que o Inter se desfez do Roger, deu graças a Deus, e aí tinha um outro lá sobrando, que o Corinthians também queria dar graças a Deus. Aí ficou um graças a Deus que o Inter deu e o Corinthians deu graças a Deus. Mas o Luca tem Empate de graças a Mas o Deus. Lucas que fez umas boas partidas no começo, fez não algumas boas partidas. Fez um e gol bonito. Acho que Ele tem. O gol foi bonito Ele que teve ele fez. muito azar, porque ele surgiu no Criciúma. Baita jogador. E né? quando eu estava no Cruzeiro, nós indicamos ele para o Cruzeiro e acabou indo para o Cruzeiro em 2012. Tá? Foi uma das indicações que nós fizemos. Só que chegou lá e se machucou também. Aí sim se machucou de vez, que teve o problema de ligamentos. Foi feita a cirurgia e foi feito mais de uma vez. Até se recuperar. Ele ainda se recuperou, chegou ao Corinthians. Né? Então, Ponte Preta ele foi muito bem. ele teve dificuldades. De repente fez o contrato, estou aqui imaginando, né? Para ganhar dinheiro, porque ele já deve estar com uma idade, já deve estar com 27, 28, 29 anos, por aí. E é a situação. Ele foi muito bem na Ponte Preta junto com o Potker. Mas o Maurício está lembrando aqui que ele está no terceiro time do ano. Pode jogar? Mas eu não sei, acho que ele não jogou no Corinthians, hein? Mas jogou 1 ou 2 partidas. Bom, Eu não sei se é jogar ou ter contrato, hein? A minha dúvida é essa. Eu acho que o que. Daqui a pouco o Corinthians é que está... Pode haver uma outra situação também. Pode haver que não ser o ano, pode ser o ano Europeu. pode ser. Acho que a FIFA pode ser, a temporada pode ser diferente. Porque que eu me lembro, eu acho que não podia ter contrato no mesmo ano. E eu não sei se também, de repente, é dentro do país. Pode ser que seja isso. Já voltamos. Celso, em percentual, chances de Inter e Palmeiras, já que você acha que esses são os 2 principais candidatos. percentual para De ser campeão? título? É matemático. Não, mas que é o sentimento. Nesse Há momento, 40 anos no futebol tem... nesse momento, o Palmeiras está em terceiro, né? Terceiro. Nesse momento, o Internacional está na frente, 70%, sei lá eu o quê. E o Palmeiras menos. Né? Por quê? Entre Tá em os dois, primeiro. né? Porque tem o São Paulo, tem o Entre os Flamengo. dois, né? Entre os dois. Nós estamos fazendo aí uma suposiçãozinha, não? Imaginando uma
O exercício de Qual é a diferença raciocínio. hoje? Não jogam mais entre eles, né? Qual é a diferença de pontos? Não jogam mais entre eles. Qual é A diferença é 3 pontos. O Inter tem 49 contra 46. É. E o Flamengo tem 44. O Inter deixou escapar a oportunidade aqui, né? De Deixou. ganhar o jogo aqui. Acho que teve uma atuação bem interessante e acabou não ganhando, mas Mas foi parelho o jogo, né? muito parelho. Não teve muita... O Inter, naquele momento, não estava com a confiança de hoje, né? Se fosse hoje, acho que o Internacional, independentemente de time do Palmeiras aqui no Beira-Rio, acho que o Internacional Banguzinho, né, do Palmeiras, conseguiria o resultado. Banguzinho do Palmeiras. Não era Fernando era Banguzinho, né? Não era, não. Não era? O Palmeiras Jogou o não tem. Lucas Lima, jogou o Daverson. Mas eu acho que era o time todo, quase todo Todo reserva. não, não era. mas... Era Juventus, vamos dizer, o Juventus lá de São Paulo. Já. A maioria do time era Juventinho, titular. Eu acho Tinha o que Thiago que jogou tinha ontem. 4 nomes só. O Lucas Lima jogou ontem, o Thiago jogou ontem, o Daverson entrou ontem. O Edu Dracena jogou aqui. Com o grupo do Palmeiras, eu acho que fica difícil titular ou não. Porque ele já colocou aí o time, trocou o time várias vezes e obteve resultado. Eu acho que essa é a diferença, talvez, A favor do Palmeiras. a favor do Palmeiras. E acho que a derrota de Que ontem... não foi o caso ontem no jogo do Cruzeiro. Né? Mas a derrota de ontem pro Palmeiras talvez tenha sido porque nenhum time consegue se manter Foi tanto falta tempo. ou não no Fábio? E se perder, Olha, pela observação que fizeram, parece que não. Parece que foram jogadores do Cruzeiro, né? o problema todo é o bateram seguinte, no é que fato. como o juiz, o que eu ouvi hoje, como o juiz apitou, não interessa o VAR. Porque qual é a orientação? É deixar correr. Não tem dúvida. Como ele apitou antes da bola entrar, Abraço. acabou. Seja o que for, Desde ele que for, decidiu. fechou. Até porque tira a E possibilidade... na realidade tem que ser assim, né? Essa foi a grande dúvida na isso, Copa, né? Os juízes ficaram no meio do caminho. O VAR é um auxílio. Claro. Decidiu e não está certo do que decidiu, segue É o isso jogo. aí. É isso aí. Aí criou toda aquela polêmica. É que ontem mesmo nem poderia ser considerado o VAR. Porque como houve a parada do lance, quando ele apitou, daqui a pouco ninguém mais vai na bola. Então tu E não aí, pode então? considerar o gol. O Marcelame é teu parceiro na maneira de pensar futebol. Ou era. Ele manda te fazer uma pergunta aqui. Márcio. O Marcelame. O Marcelame, ex-conselheiro do Grêmio e ex-diretor de futebol. Estou vendo o programa. Faça uma pergunta para o Rotti. Os primeiros trabalhos na dupla Grenal foram sensacionais. Times competitivos que dificilmente levavam gols. O que aconteceu após? Mudou o conceito, uma vez que os resultados não foram os mesmos. Abraços. Enquanto priorizou a parte defensiva, sempre conseguiu excelentes resultados. Por que a mudança? Quero saber por que ele mudou tanto. Você mudou tanto? Primeiro, com todo respeito à opinião do Omar, Omar. eu não mudei tanto assim, não. Eu sempre continuo dizendo, eu acho que um time se começa pela parte defensiva. Porque não tomar gol é o primeiro passo. Tá? Obviamente tem momentos que a gente consegue, e na maioria dos momentos da minha carreira eu fui feliz e consegui ter essa organização. E nos últimos trabalhos nem tanto, infelizmente, né? Até porque a gente pegou no fim, né? Tanto no Vasco quanto no Internacional. Mas isso não, a gente não está aqui para explicar ou justificar qualquer coisa. Eu acho que eu não mudei o meu conceito, não. Eu acho que nós temos uma mudança muito interessante, se é que foi uma mudança no futebol brasileiro e mundial, que é o quê? Volantes que marcam e saem para jogar. Né? Como é o caso, por exemplo, do Edenilson no Grenal. Né? Então, é muito bom ter jogador com essa qualidade. Essa é uma mudança. Chega de trás e acaba fazendo a diferença. Eu acho que isso é importante e eu corroboro com essa ideia. Agora, o que nós estamos vendo é que o futebol está com O Omar gosta de time fechado. Exatamente, é um retranqueiro, é meu parceiro. Mas eu quero dizer para ele que eu não mudei. O que a gente vê hoje em dia, e aliás a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas, não sei se vocês se dão conta, mas hoje em dia o que nós tivemos de novidade no futebol é a retranca, né? Desde 2006, eu venho falando isso, repetindo, por 2006 eu fui para a Copa do Mundo em loco e voltei decepcionado. Me perguntaram o que eu tinha visto diferente, eu disse, a retranca, porque nós temos desde 2006 marcação dupla em todos os setores do campo. E está assim até hoje. Né? E hoje está pior ainda, porque agora se fala diferente
Estamos marcando no primeiro terço do campo, para depois sair no contra-ataque. Então, o futebol virou um contra-ataque. Então, é isso que está acontecendo hoje. Está pior ainda do que 2006. Então, a gente já era visionário, viu, Omar? Nós dois éramos visionários, Omar. Com a retranca. Um grande abraço para ti. A referência dele é o início dos teus trabalhos e o Filipão. O time do Filipão, ele é tarado. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço. Então, agora começou Vilmar Roldan. Eu quero mandar um abraço, porque eu fui convidado ontem para ser patrono de um dos times mais antigos da Várzea de Porto Alegre, o Vila Cristal ali da Zona Sul, que por casualidade o meu pai foi presidente de honra e patrono na década de 60, né? É um time ali do bairro Cristal. Jogava ali nos campos que tinha ali. Jogava nos campos ali perto do Jockey. Farda branca com diagonal vermelha, né? Então, recebi a diretoria do Vila Cristal, estou muito feliz com o convite, né? O presidente atual era jogador na época em que o meu pai era o presidente de honra do clube, né? E ele quase chegou à divisão profissional, saindo da Várzea, né? Claro que agora nós não temos mais quase campos na Várzea, mas eu só queria fazer esse registro. Um abraço ao pessoal que faz futebol amador, né? Vilmar Roldan apita o jogo do Grêmio e o Júlio Basculan vai ser o árbitro de vídeo. Tu depois, no final, tem que mandar 2 abraços lá pra dentro. O Claudinho, seu Chico e pro Mota também. Isso aí. Então são 3 abraços. Meus ex-colegas da Record. Já mandamos agora. Já mandamos já. Celso, em termos de categorias de base, como é que você vê? A base tem que jogar parecido com o profissional? Isso não existe, porque depende dos jogadores que tem. Como é que funciona isso na tua cabeça? Não, na minha cabeça funciona da seguinte maneira. Eu acho que a base... Nós temos divisões, né? O sub-20 tem que estar bem encaminhado para o esquema que o profissional está jogando. Sub-17, sub-15, se tiver, vamos falar dessas duas categorias, sub-15 e sub-17, que a gente já exige um pouquinho, até porque cognitivamente eles têm condições de assimilarem, tá? Eu acho que tem que fazer e tem que criar uma cultura de todos os esquemas. Tem que saber jogar em todos os esquemas. Claro que depois, para enfrentar uma competição, seja ela estadual ou aqui, municipal, escolhe o melhor. Escolhe o melhor. Para uma equipe já formada. É necessário que no sub-15 e sub-17 se tenha conhecimento de todos os esquemas. Esquemas táticos, né? Pelo menos se pratique uma ou outra vez. Agora, o sub-20 é fundamental que tenha esse conhecimento, essa base, mas que esteja direcionado ao que a equipe principal faz. Calmaria política no internacional advém dos bons resultados? Com certeza. Futebol não tem ideologia, é resultado. Não tem ninguém no conselho que fale de ideologia. É taça no armário. O time está andando bem, a situação está bem. O time está mal, guerra nuclear. É assim que funciona o futebol. E esse é o problema da política de futebol, porque o campo influencia no conselho e na diretoria. Então, tu pode ter uma baita gestão e se tu não tiver um resultado no campo, tanto quanto o treinador, cai junto o presidente, o diretor de futebol, porque a ideologia do futebol é faixa no peito. Então, com o momento que o Inter está vivendo, o Marcelo Medeiros, independentemente de campeonato ou não, o Marcelo Medeiros, eu acho que é unanimidade hoje no seio do torcedor que ele cumpriu um papel importante, né? E eu acho que seria natural que ele fosse reeleito, porque o Internacional nem imaginava estar onde está, né? O Rafael está desesperado aqui. Pelo amor de Deus, pergunte pro Roth. O Roth já respondeu isso aqui, mas se ele quiser responder de novo. Por que contra o Mazembe ele deixou o Damião, o Oscar e o Juliano no banco? Damião, Oscar e Juliano. Porque eles não eram titulares, que coisa óbvia, né? Tanto que eu botei depois. Eu só não botei o Damião. Porque jogava o Tinga, jogava o Sobis e jogava o Alexandre. Eram os 3 titulares na época. O Damião estava começando a aparecer, sendo que o Damião naquela época devia estar com 21, 22 anos, vindo do futebol amador um ano só, anteriormente, tá? Mas deu aquela arrancada na conquista da Libertadores, aí todo mundo ficou esperançoso e ele merecia também ter continuidade porque estava num momento fantástico. O Oscar entrou no jogo, mas era um menino de 18 anos de idade,
né? Nós levamos para a Copa do Mundo, ele entrou no lugar do Sobs, e o Juliano, não me lembro agora no lugar de quem ele entrou, mas entrou no jogo também, teve uma ou duas oportunidades naquele jogo e infelizmente acabou não fazendo, mas o Juliano, tanto na Libertadores como também no Mundial, era simplesmente titular da equipe, era o 12º jogador. Vamos dizer que naquela época a lambreta do Damião estava sem gasolina. Podemos botar a andar, né? O Alexandre era o titular, né? Sim, O Alexandre estava era bem. titular. Tava bem. Eu gostava do futebol do Alexandre, mas é que aquele negócio, né? O centroavante começa a errar. É o que está acontecendo. Se bem que esse do Grêmio aí tem que voltar, né? Ele não enxerga goleiro, o André é esse, né? O centroavante ele fica estigmatizado. Teve uma época que a torcida do Inter perdeu a paciência total com o Alexandre. Exatamente. E quando ele fazia gol, não durava... A reconciliação com ele não durava mais de 2 minutos. A tolerância não durava um tempo. Muito zero. sem tolerância nenhuma. E ele se dedicava. Ele era incomodativo. Muito. Serginho, só para encerrar, lateral direito, você manteria ainda o Léo Moura? Sim. Já deu? Não, para esse ano, né? Ano que vem aí tem que mas Tá aí esse na ano meia tem que- cancha, os dois na meia cancha. Eu gostaria do Michel, né? Ou sabe que eu colocaria o Ramiro. Celso, os dois da meia O cancha. quê? Eu o quê? 2 da minha grande quem? Os Do dois Grêmio? primeiros. O que o Renato escolher. Valeu, Vec. Até amanhã, 1h25 da tarde. Para não te deixar sem resposta.